Boa tarde a toda Minas Gerais. Boa tarde especial para Cambuquira, Santa Bárbara e Nova Lima. Muito bom estar recebendo você aqui na tela da Band. No Cruzeiro, o Wellington Paulista disse que queria mesmo era ficar. Estranho, né? Ortigosa será apresentado à tarde. No Galo, está fácil de montar o time, Dorival Júnior. A solidariedade da equipe em prol das vítimas da chuva no interior do estado. Vamos receber agora os nossos comentaristas de hoje. Frederico Jota, boa tarde. Boa tarde, Mara. Boa tarde, Romero Carvalho, Fábio Pinel. Boa tarde. Então vamos lá, com o Flávio Júnior conferindo o treinamento tático do Galo. Controlar a bola é fácil, né, Dorival Júnior? O difícil vai ser escalar o Galo em 2011. Hoje, na verdade, a gente tem um elenco, né? Um elenco muito forte, um elenco com grandes jogadores. Então é o Dorival que vai ter que quebrar a cabeça aí o ano todo. O artilheiro tem razão. O Atlético recebe reforços de peso há pelo menos 2 anos. Tardelli, Ricardinho, Obina, Hever, Diego Souza. Mas os resultados não aparecem. Em 2011, mais 9 contratações. E uma dúvida: como Dorival Júnior vai montar a equipe? Depois de uma semana de trabalhos físicos, o treinador, enfim, começou a dar pistas. Foram 9 reforços contratados para a temporada, mas no primeiro treinamento coletivo do ano, apenas 2 novidades: Richarlison no meio-campo e Jobson no ataque, formando um trio ofensivo, com Ricardo Bueno, substituto de Obina, que foi poupado do trabalho, e com o artilheiro Diego Tardelli. Acho que é o primeiro treino ainda, falta acertar algumas coisas, né? Posicionamento. Estamos jogando com 3 atacantes, coisa que a gente não jogava desde o Campeonato Mineiro do ano passado. Então é um teste que ele está fazendo, né? Mas tem tudo para dar certo com esse posicionamento novo. A base do time, por enquanto, está mantida, mas a alteração tática já provocou outras mudanças. A gente sabe que é muito importante os 3 atacantes estar acompanhando os volantes, os zagueiros. Ali no meio campo também está pegando, para que não estoure somente nos volantes, nos laterais e nos zagueiros. Sabe que vão ter que correr dobrado, mas quando tem a posse de bola ali, é muito mais opções no ataque para fazer jogadas, e isso facilita para chegar ao gol. O artilheiro Diego Tardelli sabe que também vai ter que se desdobrar em campo. E é se manter, é brigar, é ralar ali dentro de campo a cada dia, nos preparo físico. E pode ter certeza que eu não vou me acomodar dentro de campo, né? Eu vou brigar sempre pela minha posição. E no treino, o artilheiro mostrou que o novo esquema pode sim funcionar. Ofensivo, adoro. Eu disse que a minha formação é sempre ofensiva. Olha só, o Leonardo Silva, o Toró, o Mancini, o Diego Souza e o Giovani e o atacante James fizeram atividades físicas à parte. E o Obina também fez reforço muscular, e por isso essa formação, muita gente torceu o nariz quando viu o Ricardo Bueno, mas foi isso que aconteceu efetivamente. Você acha que essa é a cara do Atlético mesmo? Está passando por isso aí? Óbvio que a gente citou aqui nomes que são importantes e que eu acho que vão vir a ser titulares, principalmente nessa questão do meio do Atlético. Mas ele já vai esboçando mais ou menos o que ele espera dessa equipe, né? Acho que é um primeiro rascunho, né, Edmara? A gente que acompanhou o Santos no ano passado sabe muito bem que o Dorival gosta de jogar para frente, né? Você falou e elogiou que gostou do time ofensivo. Não vai ser um time com 3 atacantes, mas também não vai ser um time com 3 volantes. A minha impressão é essa num primeiro momento. Tem muito jogador importante que ficou de fora. O Diego Souza vai ser titular. O importante agora é que tem opções. Ele pode jogar com o Tardelli fixo e com o Jobson movimentando. Ele pode jogar com o Obina fixo e o Tardelli movimentando. Essa é a grande diferença. Ele tem muita opção. É só o primeiro rascunho até agora. Hoje de manhã ele repetiu a mesma formação no treinamento tático. A gente pode dizer que o Jobson tem sido o destaque desses 3 treinamentos. Por enquanto não é coletivo, é um treinamento tático mesmo, de posicionamento. Mas pela movimentação, pela forma como ele vem atuando, ele foi o destaque nos treinamentos. Quando o Louco Abreu voltou da Copa, o Jobson colocou até ele no banco, né? É verdade. Ele é um bom jogador, tem talento, só tem que ter a cabeça no lugar. Isso todo mundo já tem falado bastante aí. O Ricardo Bueno não vai ser titular, a torcida do Atlético pode ficar tranquila quanto a isso. Não sei por que você ri. Esse dia eu acabei um programa mais cedo por causa desse Ricardo Bueno, que foi com o Nélio Gustavo. Ele fez apenas 2 gols no Campeonato Brasileiro do ano passado, sendo aquele que ele fez de tudo para perder o gol e ainda conseguiu fazer o último gol da virada contra o Atlético Goianiense lá no Serra Dourada. Mas é muito interessante isso. O Dorival tem opções, e opções
que vão chegar para ele em forma. Quando o Atlético chegar nesse momento da estreia, a maioria desse elenco já vai estar razoavelmente pronta para estrear, não como foi no ano passado, que tinha jogadores voltando de contusão, como o Mendes, jogadores que não entraram em forma quando o Diego Souza e o Daniel Carvalho, que também teve vários problemas com lesões. Eu acho que nesse sentido o Dorival Júnior tem que agradecer até pelo Campeonato Mineiro começar um pouquinho mais tarde do que o Campeonato Carioca, que já começa agora, e o Campeonato Paulista, que já começou, que isso reduziu demais a pré-temporada dos clubes e vai prejudicar eles mais na frente. É óbvio que ele tem feito alterações. Ontem mesmo, nesse treinamento, ele tirou o Jobson e o Tardelli, colocou o Ricardinho e o Magno Alves. Quer dizer, ele está observando a equipe efetivamente. É, como a gente falava ontem, né, Edmar? Eu gosto dessa formação ofensiva do Dorival Júnior, 4-3-3. Sem comparar, né? Mas é a mesma fórmula que o Barcelona usa para jogar. Um time bem ofensivo. E eu acho que o torcedor do Atlético quer, além da vitória, ver os gols, quer ver esses jogadores dando retorno à equipe. Então, jogando no 4-3-3, como está sendo treinado, o Atlético tem muitas possibilidades, muitas peças de reposição para o ataque. Sai um Jobson, por exemplo, pode entrar um Mancini, que já disse o Dorival, jogará como atacante, um homem de frente. Você tem ali no meio jogadores de qualidade, o Richarlison para segurar e dar liberdade aos armadores, ou de repente mais um volante, um armador. Eu acho que está sendo treinado, como lembrou o Fred, é um rascunho, está tudo sendo observado, é um momento que o Atlético tem que aproveitar para acertar a casa antes da estreia. Agora, lembrando também que ainda nesse trabalho, e vamos contar pro pessoal, o Maluf está de férias, tá, galera? Férias com a família. Então, só daqui uma semana é que pode ter novidades nessa questão da lateral. E mais um jogador de meio campo que deve fazer parte para compor essa situação do Atlético. E quem está fora dos planos fica lá esperando uma chance de saída, porque também tem que fazer uma redução, tem que enxugar um pouquinho em relação ao que não deu certo da temporada passada, né? Sem dúvida, né? Já começou a fazer isso com o Cáceres, com o próprio Mendes, né? O Jair Campos está acertando a saída. E o que eu acho importante, que o torcedor do Atlético tem que entender, que é o seguinte: a virada de ano com o Dorival e com as contratações todas, coloca o Atlético num patamar um pouquinho acima, não só do que foi no ano passado, como em relação a vários outros clubes que ainda estão contratando, que ainda estão reformulando. A base o Dorival já tem, né? E eu acho que o modelo é o que a gente pode pensar no Santos do ano passado. Não comparando jogador por jogador, é uma questão de estilo, né? Ele formou o Santos, que foi muito bem no primeiro semestre ano passado, com Arouca e com Wesley. Dois volantes que sabiam sair jogando. O Richarlison é um jogador bom na marcação e que sabe chegar, que sabe sair jogando. O mesmo vale para o Toró, por exemplo. Então, ele tem essa opção. Isso é muito importante. E eu acho que é o modelo que o torcedor do Atlético pode colocar na cabeça. E só para lembrar para o pessoal, e eu vou caminhando para chamar agora o técnico Cuca do Cruzeiro, que desde 2006, quando era o Levir Coupe, que ele subiu com o time do Atlético, o Atlético não faz a virada com o mesmo treinador. Interessante isso, né? Nesses últimos tempos, 47 treinadores passaram pelo Atlético. E o que nesse momento o Dorival Júnior está tentando fazer é mudar essa histórica, né? Terminar uma temporada com o Atlético, cumprir o seu contrato, mas acho que ele está caminhando bem com essa equipe que ele tem. Ortigosa será apresentado à tarde. Cuca sabe que o jogador não chegou assim com 100% de aprovação. Então, o Ortigosa é um jogador assim que eu senti, né, assim, que teve aquele mas, né? E aí o pessoal lá de São Paulo deu uma reclamada também. Pô, mas por que não pegaram ele? Aí aqui já fizeram, então já está dando uma mudada sem ele ter treinado. Um jogador guerreiro, participativo, sabe? Um paraguaio que já disputou jogos importantes pela seleção do Paraguai, já disputou competições internacionais e chega numa condição que eu tenho certeza que vai nos ajudar. Então é bom que o jogador chegue assim como o grande sendo o clube. Eu gosto às vezes dessa situação. E geralmente esse tipo de jogador tem dado uma resposta positiva. O coletivo primeiro do ano, 55 minutos, bem trabalhadinho, né? Primeiro coletivo, lógico que até você pegar de novo aquele ritmo que você tinha no ano passado, vão alguns coletivos aí em meandros a jogos também. A equipe não teve surpresa nenhuma, é a mesma equipe do ano passado, praticamente. A gente sempre falou que os nossos titulares, principalmente na meia cancha, eram o Montilho e o Gilberto. Nós pudemos fazer uma pré-temporada com os dois. Os dois estão muito bem, o que deixa a gente muito feliz, né? Temos outras opções também, mas a princípio a equipe é essa que treinou hoje de manhã.
aí não ida do Wellington, aí é uma questão mais da diretoria, isso a gente não pode nem falar, porque você fala hoje e amanhã ele acaba indo, né? Então, deixa lá o pessoal que resolva, se o Wellington for por uma questão boa para ele e para o Cruzeiro, e se ele não for, fica uma questão boa para todos também. A gente tem que ter muita paciência nesse momento, muita calma, que é o momento que o mercado está em definições, né? E em definições finais. Então pode ocorrer muitas situações, do Wellington ou de qualquer outro jogador daqui que possa sair, aí poder vir um outro. Na verdade, o que eu sempre passo é que eu tenho confiança nele, tenho confiança no Farias, tenho confiança em toda a nossa equipe, né? Que a gente tem que fazer um trabalho bem feitinho para poder passar bem esse ano. Cuca, eu continuo no Ortigosa. Eu acho que todo mundo fez isso, e exatamente porque a passagem dele, o que a gente viu desse jogador, não foi realmente aquilo que a gente acha que vai resolver o problema do Cruzeiro. O que pode acontecer, né? Ele pode chegar numa outra determinação, numa outra história, com um posicionamento tático diferente, com um histórico diferente, com um treinador diferente, e mudar tudo isso que foi feito no contexto nosso. Agora, não é porque a gente fez e em São Paulo eles acharam que eles estavam perdendo um jogador pra gente, que isso que significa que vai dar certo. Porque o que ele apresentou que fez esse Eu até entendi o que o Cuca quis dizer. Um jogador voluntarioso, gosta de correr, raçudo e tal, mas ele não resolve, né? Eu não consigo encaixar o Ortigosa no time do Cruzeiro. Assim como eu não consigo encaixar o Farias. Para mim, é a pior contratação do ano passado. Um jogador muito caro, pouco produtivo. Eu acho que um jogador que, dependendo dessas mudanças de mercado que o Cuca falou, é um jogador que não deve ficar. Agora, a gente falou de formação de time, nessa história do Ortigosa, que vai ser apresentado hoje à tarde. O time do Cruzeiro ontem, o Fábio, o Rômulo, o Léo, o Gil, o Diego Renan, o Paraná, o Henrique, o Gilberto Montijo, o Thiago Ribeiro e o Farias. Lembrando que o Wellington Paulista, além dessa questão, daqui a pouco a gente vai falar do Wellington Paulista, dessa questão de saída, ele também está contundido, por isso que ele não circulou nesse time. Mas já mostra, ainda assim, falta alguém no ataque do Cruzeiro, né? O Farias, eu concordo perfeitamente com o Fred. Sempre critiquei a contratação dele, um jogador, além de caro, também já com uma idade que não te permite fazer um investimento nesse valor para trazer um jogador já acima dos 30 anos, você não vai conseguir revendê-lo por uma grande equipe. Talvez na Argentina ele ainda tenha mercado, ele fez uma boa temporada pelo River Plate em 2006, já vão aí... Já faz tempo. Muito tempo, e os times argentinos não estão com essa bala na agulha toda para poder fazer uma contratação nesse peso. Agora, detalhe é que o Roger perde a posição para o Gilberto. O Roger terminou o campeonato como titular nesse meio campo, o Cruzeiro aí com 2 armadores, como terminou ano passado. Mas o Gilberto estava contundido, teve problema de suspensão. Mas o Roger até que fez boas partidas naquela reta final. Porém, eu ainda sempre sou um pouco ressabiado em relação ao Roger. Eu acho que ele é um jogador que nunca apresenta uma grande sequência de jogos. Pontualmente, ele é um bom jogador, mas ainda falta um pouco para ele ser titular do Cruzeiro. Ainda assim... pois é, o Roger é muito bom de entrevista, né? Ele é ótimo de entrevista. Ele é ótimo. Agora, ainda assim, é a base do Cruzeiro do ano passado, né? Não mudou praticamente nada. Só o Jonathan sai. Que é o grande trunfo do Cruzeiro, né? Ter a base... o grupo já montado e precisando só de peças de reposição. Talvez aí esteja o problema nesse início de temporada, trazer as peças certas. Nós já analisamos aqui no Minas Esporte que os jogadores que estão chegando ao Cruzeiro não são aqueles que o torcedor gostaria de ver, não são aqueles nomes consagrados no mercado nacional ou até internacional, mas podem encaixar de certa forma nesse elenco. Resta aguardar os treinamentos e o início dos jogos. Lembrando que tem gente que vai encaixar ainda, né? O Fabrício tem não mais tá jogador aí, para né? entrar. O Fabrício está Guerreiro. machucado e por isso que não apareceu nesse treinamento. Talvez o Fabrício não reúna condições, eu estou falando do atual, do volante, não reúna condições nem para a estreia do Campeonato Mineiro. Então, quando o Cuca diz aí sobre o Wellington Paulista, a condição de permanência, o jogador disse que queria mesmo ficar.